Vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ó. Após realizar uma inspeção veicular, um cidadão... Aí quando você ver, você me avisa. Vou, pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Tá bom. Eu vou fazer, com certeza. Ó. Um cidadão descobre que seu automóvel a gasolina emite anualmente 3.000 quilos de gás carbônico. Aí ele fala, a massa molar é de 44 gramas por mão. Pensando em compensar esse impacto, resolveu plantar árvores nativas do Brasil, eficientes na fixação de carbono. Aí ele fala que a massa do carbono, massa molar, é a massa da tabela periódica, é 12 gramas. Ao pesquisar espécies nativas para esse fim, encontrou os seguintes dados para a espécie ângico branco. Cada 1.000 metros quadrados de plantação dessa árvore corresponde a uma massa arbórea de 3.520 quilos. Então, cada 1.000 metros plantados eu tenho uma massa de 3.520. E a sua massa arbórea tem 50% de carbono. E ela tem uma boa adaptação à região. Aí ele pergunta, a menor área que o cidadão deve utilizar para a plantação do angico branco, visando compensar as emissões de CO2, é mais próxima de quê? Então, ó, a massa do carbono na tabela periódica é 12. A massa do CO2, 12, mais 16 mais 16, porque são 2 oxigênios, é 44. Então, a massa de carbono da tabela periódica, 44 gramas, está para a massa do carbono, que é 12 na tabela periódica. Assim como 3.000 quilos, que ele falou para mim no exercício, está para X de carbono. Aí eu faço cruz credo. 44x é igual a 3.000 vezes 12. 3.000 vezes 12 dividido por 44 vai dar isso aqui, 818,2 quilos. Então, isso aqui é a massa de carbono. Aí ele falou o quê? Que quando ele planta essa massa, a cada 1.000 metros quadrados plantados, eu tenho uma massa de 3.520. E 50% dela é carbono. Então, 50% disso aqui é metade, é 1.760 quilos de carbono. Então, 1.760 quilos de carbono é plantado em 1.000 metros quadrados. E a massa que eu descobri aqui na regra de 3 de cima, que é 818,2, está para Y. Multiplica cruzado de novo, do credo. Então, vai dar 1.760y igual a 818,2 vezes 1.000. Aí depois 800,2 vezes 1.000 dividido por 1.760, que dá 464,8. Aí, como não tem esse número quebrado, aproxima para 465. Foi? Foi. Questão de química é essa. Essa aqui, ó. Na lavagem a seco, um solvente é considerado efetivo para a limpeza de roupas quando evita o encolhimento de tecidos, evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas, como óleo, cera e gordura em geral, por apresentar polaridade similar. Ou seja, tem a polar ou apolar, é similar. Qual a estrutura molecular que apresenta o solvente mais efetivo na lavagem a seco de roupas? Vamos lá. Só para a gente lembrar. Aqui eu tenho carbono, uma ligação dupla. Então é um alceno, tem um cloro. Então isso aqui é um haleto orgânico. Esse aqui, dupla carbônica, também haleto orgânico. Todos eles são haleto orgânico. Só esse aqui que tem uma hidroxila, que é um álcool. Tá bom? Aí, tá bom. A resposta vai ser a letra B. Por quê? Ele tem essa estrutura... ela é... O que eu quero dizer? Se eu botasse aqui um plano, ó, todo mundo que tá para cima tá igual para baixo. Então, ela é o melhor solvente. Aí eu vou falar de um negócio que a gente não falou, que se chama isomeria. Uma ideia geral de isomeria. O que é isomeria? Essa é a minha mão esquerda. Se eu botar a minha mão esquerda na frente do espelho, eu vejo ela ao contrário, né? No sentido contrário. Uhum. Porque o espelho reflete. E aí a gente tem essa ideia em química que se chama isomeria. Então, por exemplo, eu tenho assim, C dupla C. Eu tenho aqui hidrogênio,
hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Se eu trocar esse hidrogênio com esse, continua sendo a mesma... Como hidrogênio é igual a hidrogênio, vai continuar sendo o mesmo tipo de ligação, né? Uhum. Então, quando eu tenho um negócio assim, eu tenho uma dupla no meio e o plano daqui de cima é igual ao de baixo, a gente fala que é cis. Isomeria cis. Agora vamos supor que aqui eu boto um carbono e aqui um hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio. Agora não é mais igual. Eu tenho um para cá, um cloro para cá e um hidrogênio para cá. Essa aqui é chamada trans. Então, é só você gravar a ideia. Cis trans. Por exemplo, se eu der isso aqui. Ó. Eu tenho uma dupla no meio, eu tenho para cima BR, BR, CL, CL. É igual. Então, isso aqui é cis. Essa aqui é uma isomeria cis. Mas se eu fizesse assim... essa aqui já seria trans. Que não é igual. Então, essa ideia de isomeria cis trans é isso. Eu tenho uma ligação dupla, que eu consigo... É como se eu tivesse um plano. É como se eu tivesse uma mesa aqui. Aí isso aqui está acima da mesa e esse daqui está abaixo da mesa. Se eles são iguais em cima, é cis. Se eles são diferentes, é trans. Tá? Se cair uma questão dessa para identificar. Aí, nós já sabe. Um cronômetro eletrônico de precisão importada é utilizado para realizar medidas em um laboratório de pesquisa. No manual do equipamento constam as tensões 110 e 220 e a frequência 50 Hz da rede elétrica para as quais o equipamento foi calibrado. O manual também informa que a precisão do aparelho está relacionada a um circuito eletrônico interno, que realiza a contagem dos ciclos de tensão da rede elétrica. O técnico do laboratório testa a calibragem do equipamento realizando a medida de um evento padrão, cuja duração é de 60 segundos, mas observa que o intervalo de tempo indicado na tela do cronômetro é diferente. Com isso, percebe que no laboratório de pesquisa, a rede elétrica trabalha com uma frequência de 60 Hz. Então, ó, ele me deu aqui DDP, me deu frequência, me deu tempo, né? E ele quer o tempo. Me deu essas informações aí. Então, ó, a frequência é uma regra de 3. A frequência de 50 Hz funciona em 60 segundos. Então, a de 60 vai funcionar em X. Multiplicou cruzado. 50 ΔT igual a 60 vezes 60. E aí chega aqui. 72 segundos, letra D. Foi? Foi. Essa questão aqui, vamos lá. Eu vou aumentar. É muita coisa. Hã? É muita coisa. Você nunca pensou, você mesmo, você formado e tal, você não brinca no Enem, não faz Enem, não? Aí, se você fizesse Enem, também é sacanagem, porque você ia acertar tudo. Eu não. Então, eu fiz o Enem quando eu... Em 2000 e... Enem não, CEDERJ. Eu fiz o Enem na época da faculdade, 2007. Eu comecei a UERJ em 2008, matemática. E na época o Enem só era usado para Unirio e para ProUni. Então eu consegui bolsa de 100% na Estácio do Rio Comprido para fazer letras, português e inglês. E consegui passar na Unirio para pedagogia, porque não tinha matemática. E nas outras faculdades, cada uma tinha seu vestibular. Aí eu passei para todas elas com matemática. Aí eu botei o UERJ matemática, comecei pedagogia na Unirio. E pelo Enem eu pude fazer uma bolsa de 100% na Estácio de Sá. Só que aí eu sou fominha, eu queria fazer as 3 faculdades e trabalhar, não tinha como. Então eu abri mão da bolsa que eu consegui 100% no ProUni e fiquei fazendo pedagogia e matemática. Aí terminei, aí os anos se passaram, aí 2000 e...
Eu entrei para o Estado, comecei a dar aula no Estado em 2013. E eles me habilitaram para dar aula de física, porque na rede estadual de ensino falta professor de física. Normalmente os que se formam em física são poucos e eles não querem dar aula no ensino médio, eles querem dar aula em faculdade, ou então dar aula em cursinho, alguma coisa assim. Então eles pegam professores de matemática, química e biologia que tiveram 180 horas, eu acho, de aula de física na graduação e habilitam para dar aula de física. Só que eu me sentia mal, porque eu falava assim, eu tô dando aula de física e não sou formada em física. Aí eu fiz o CEDERJ nessa época, 2015, passei para física à distância, para fazer em Campo Grande. Só que não era o que eu queria fazer mestrado. Aí eu tentei o mestrado, aí eu passei pro mestrado. Aí eu falei, então entre eu fazer uma graduação que eu não quero, por causa de peso na consciência, e fazer mestrado, que é o que eu quero, então eu vou fazer o mestrado, Entendeu? Aí foi a última vez que eu fiz o Enem, eu não fiz mais. O Enem só faria se eu fosse fazer uma outra faculdade, aí que faria sentido, né? Mas tem a prova nacional docente. Quando você está na graduação, existe uma prova chamada ENAD, que é uma prova para avaliar o ensino da faculdade. Ela não reprova o aluno, nada disso, mas por exemplo, vamos supor, você está fazendo enfermagem, então você vai ter que fazer, ou você vai ser sorteada para fazer essa prova em algum momento da faculdade, antes de se formar. E aí eles usam essa prova, o teu desempenho, para ver como é que está o ensino da enfermagem naquela faculdade que você está fazendo. Aí eles começaram a colocar isso, eu acho que eles vão começar a colocar isso como obrigatório professor. O professor que se formou é obrigado a fazer. E aí eles chamaram de Prova Nacional Docente, PND, que eu fiz esse ano. Aí foram 80 questões, 50 questões de matemática, na área de ensino da matemática, e 30 na área de educação e uma redação. Entendeu? Parecido com o Enem. 5 horas, acho que é 5 horas e meia de prova, uma coisa assim. Entendi. Uma prova também longa também, estilo Enem. Eu não acertaria tudo, não. Hã? Eu não acertaria tudo se eu fizesse Enem, com certeza não. A experiência ajuda, mas tem coisa que eu não tô estudando, né? Biologia, história, geografia, eu não tô estudando as outras áreas, então não ia ser essa coisa. Mas a experiência de vida ajuda, é isso que eu tô te falando. Porque tem coisas às vezes que cai que você consegue fazer vai eliminando. Ah, não, isso aqui eu sei que não é. Com certeza, tem questões que você consegue, não é? Responder por alguma coisa que você já viu, já ouviu falar, ou que você lembra. Então, o bom da experiência da vida é isso, porque você consegue ir eliminando. Vamos lá. A suspensão de um automóvel funciona como um sistema massa-mola amortecido, cuja função é reduzir a amplitude de oscilação do automóvel. Esse sistema pode ser caracterizado por uma frequência de oscilação W igual a raiz quadrada de K sobre M, onde K é a constante elástica da mola e M é a massa total do sistema formado pela mola, amortecedor, pneu e roda. Então, o que é constante elástica? É a facilidade ou dificuldade de uma mola se comprimir ou não. Lembra? Eu falei, por exemplo, você ir num caminhão, aqueles caminhões que carregam carro, ele tem uma mola. Se eu pular em cima daquela mola, não vai nem fazer cosquinha, a mola não vai mexer. Agora, se eu colocar vários carros lá em cima, vai. Ela é para amortecer. Agora, a mola do controle remoto da televisão, se eu pisar nela, já era. Então, essa que é a constante elástica. A suspensão do automóvel é originalmente dimensionada para que a relação entre W0 e um parâmetro fixo, B, seja que W inicial é igual a B quando não tem oscilação do automóvel e o sistema volta à posição original rapidamente. Porém, seu amortecimento pode ser determinado também por outras relações entre W inicial e B. Se WO for maior que B quando o sistema oscila algumas vezes até parar, e se o WO for menor que B quando o sistema não oscila, retomando a posição original lentamente. Por essas questões estéticas, o proprietário de um automóvel reduz pela metade o comprimento original das molas de sua suspensão e troca as rodas e pneus, de modo a manter a mesma massa total do sistema. Os demais componentes permanecem inalterados. Aí ele fala, com essas alterações modifica a oscilação do sistema.
Aí ele fala, a constante elástica diminui e o sistema não oscila, constante elástica aumenta e o sistema passa a oscilar, constante elástica diminui e o sistema volta à posição original, constante elástica diminui e o sistema volta à posição original rapidamente, constante elástica aumenta e o sistema volta à posição original lentamente. Então, ó, constante elástica, ela é inversamente proporcional ao comprimento. Ó, a constante elástica está aqui e o comprimento aqui. Então, a massa é a mesma. Então, o WO vai aumentar e fica multiplicado por raiz de 2. E aí, como o WO é maior que B, o sistema oscila algumas vezes até parar, letra B. Foi? Tá me ouvindo? Foi. Foi. Tá. Essa aqui. Uma equipe de pesquisadores interessados em estudar a concentração de ozônio em uma região da atmosfera planeja enviar um balão para captar dados meteorológicos a 20 mil metros de altitude. Para recuperar os dados captados pelo dispositivo de medida, o balão precisa estourar quando atingir a altitude desejada e retornar ao solo, que ocorrerá quando seu volume atingir o valor limite, a partir do qual não vai ter mais expansão. As figuras mostram a forma do balão e como a temperatura e a pressão atmosférica variam com a altitude em relação ao nível do mar. Então, o balão pendurado, e aí aqui tem um cubo, né, pendurado no balão. Aí, esse gráfico aqui está aqui em cima maior, ó. Aqui é a temperatura em Kelvin e aqui é a altitude. Aí tem mesosfera, estratosfera, troposfera. Isso são as camadas que a gente tem a atmosfera. Não sei se você lembra. Aí, quanto mais longe da superfície terrestre, vai perdendo o ar, né, do oxigênio, e vai mudando o nome. Não sei qual é a ordem, mas uma se chama mesosfera, outra se chama troposfera e outra estratosfera. Tem a zoosfera, eu acho, sei lá, ozosfera, sei lá. Então, ele está falando aqui, ó, a temperatura em Kelvin em cada uma dessas regiões da atmosfera terrestre. E a altitude, ó, a troposfera está numa altitude de até 20 km, a estratosfera está entre 20 e 50 e a mesosfera está de 50 em diante. Quilômetros de distância da Terra. E aí a temperatura, ó, em Kelvin, né, na troposfera, quanto mais longe vai ficando mais frio. Aí quando chega na estratosfera, vai esquentando. Quando vai passando para a mesosfera, vai esfriando. É isso que está falando esse gráfico. E esse gráfico aqui do lado, ó, pressão KPA. Pressão é a mesma ideia de pressão atmosférica. Então, na troposfera, ó, aqui, mesosfera, a 50 km de altitude, conforme eu vou diminuindo a minha altitude, a minha pressão vai diminuindo, né? Só a gente pensar, quando pega o avião e sobe, a gente sente uma pressão no ouvido. Se esse avião ficasse subindo, a pressão ia só aumentando, tá? Aí ele fala, para essa situação, considera-se o gás dentro do balão e os gases atmosféricos como gases ideais. Assume-se também que a pressão interna do balão depende somente da pressão atmosférica. Quantas vezes o raio do balão deve aumentar para captar os dados meteorológicos desejados? Então, olha só. O balão vai partir do nível do mar. Então, o nível do mar é o nível inicial, nível 0. E aí, quando ele está no nível do mar, a temperatura é 300 Kelvin. Depois, ele chega numa altitude de 20 mil metros, que é a mesma coisa que 20 quilômetros, e lá a temperatura é 240 Kelvin. Ó, 20 quilômetros, tá vendo? Nesse gráfico aqui ele me fala, ó, quando eu chego a 20 quilômetros, a minha temperatura é de 240 Kelvin, chegou? É isso que ele está falando. Aí eu vou voltar aqui. Do gráfico da altitude por pressão, observamos que na altitude 0 a pressão é de 100 kPa, enquanto na altitude de 20 km a pressão é de
10 kPa. Então, na 20 km, ó, a pressão é 10 kPa. É isso que ele está falando. Segundo o ar contido no balão, a equação dos gases perfeitos. Piviti-Povotó. Aí é aquela fórmula do Piviti-Povotó. Aí lembra? É isobárica, isocórica, isovolumétrica. Isso a gente chegou a falar. Aqui não está falando nada disso. Então, eu vou usar todas as informações. Pressão vezes volume sobre temperatura inicial é igual a pressão vezes volume sobre temperatura final. Pressão inicial é 10. Isso daqui não entra na conta, tá? Isso aqui é a unidade medida da pressão. Só botar 10, bota 10 vezes V1. Poderia escrever assim. Sobre 240 é igual a 100 vezes V0 sobre 300. Tá? E aí, simplificando, ó, 0 corta com 0, 2 zeros com 2 zeros. V1 é igual a 24 V0 sobre 3, que vai dar 8 V0. Aí chega nisso aqui, ó. V1 é igual a 8 V0. Aí, a fórmula, aí que entra a matemática. A fórmula do balão esférico, ou seja, qual é o volume de uma esfera? Aí já é uma geometria espacial. É 4/3 de πr ao cubo. Por isso que tem um 4/3 aqui, πr ao cubo. Só que a gente viu que o volume V1 é igual a 8 vezes o volume V0, tá vendo? Ele reescreveu isso que estava aqui em cima, substituindo pela fórmula do volume da esfera. E aí, 4π com 4π dá para cortar, 3 com 3 dá para cortar, fica R1 ao cubo igual a 8R0 ao cubo. Dá para jogar a raiz cúbica dos dois lados. Aí fica R1 igual a 2R0. Então, tá aqui. Entendeu? Volta. Entendeu a ideia? Entendi. Entendi. Tá. Diminui o volume, o zoom aqui. A hipertensão arterial é um problema de saúde que se agrava pelo crescente consumo de sal rico em sódio. O consumo máximo diário recomendado pelo Ministério de Saúde é aproximadamente 5 gramas de NaCl. No entanto, os brasileiros consomem em média 12 gramas de sal por dia. Por isso, a indústria lançou no mercado o chamado sal light, que apresenta um teor reduzido de cloreto de sódio. Sua composição é cerca de 50% de NaCl e 50% de KCl em massa. Aí ele dá a massa molar. O que é a massa molar? É a massa da tabela periódica. O sódio tem massa 23, o cloro é 35,5 e o potássio é 39. Aí ele fala, ainda que os brasileiros consumam apenas sal light, a massa do sódio ingerida em excesso será mais próxima de quanto? Em excesso quer dizer que está sobrando. Então, vamos lá. Ele falou em excesso, né? Então, 12 menos 5, 7 gramas. Vou fazer o cálculo da quantidade de sódio em 7 gramas de NaCl. Então, 58,5 é a massa da tabela periódica do NaCl. Eu peguei 23 mais 35,5. E o sódio é 23, então 7 está para X. Então, é 2,75 de sódio. Isso no sal tradicional. Aí no sal light, ele tem meio a meio, que ele falou 6 gramas de NaCl e 6 gramas de KCl. Então a massa de NaCl está para 23, assim como 6 está para Y. Virou 2,36. Aí faz a diferença desse aqui menos esse aqui. Vai me dar 0,39, aproximadamente 0,4 gramas de diferença na quantidade de sal ingerida. Aí vem. Um experimento foi montado com o intuito de determinar o tempo de queda livre dos corpos com tamanhos e massas distintas. Para isso, utilizou
uma prateleira de 50 centímetros do chão, então a altura é 50, onde foram colocadas 3 frutas, conforme a figura. Em um determinado instante, a prateleira foi removida, liberando todas as frutas simultaneamente. Considere o tempo de queda da melancia como T1, o tempo de queda do melão como T2 e o tempo de queda da maçã como T3. Aí ele fala, desprezando as forças aditivas, dissipativas, né, a relação entre os tempos de queda das frutas é qual? Então, as massas são diferentes, mas elas estão partindo do mesmo local. Então, o tempo de queda é o mesmo. Lembra? Eu posso jogar um elefante. Não vou fazer isso, mas só para dar um exemplo. Se eu pegar um elefante de 2 toneladas e pegar um anel de 20 gramas e jogar os dois da mesma altura, eles vão cair no chão ao mesmo tempo. Ah, mas o elefante é mais pesado. Não interessa, porque o que está agindo aí é a gravidade. A não ser que eu coloque velocidade, aí o negócio muda. Mas sendo só a gravidade que está agindo, os dois vão chegar no chão na mesma hora. Uma pena, um elefante, os dois vão chegar na mesma hora. Tá? Então não tem nem que fazer conta, é tempo igual. O longo tempo que os polímeros levam... O que é polímero? Poli é muito, né? Então, muitos... É uma cadeia que se repete. Por exemplo, poliéster é um tecido que tem uma cadeia formada por uma cadeia carbônica que se repete. Por isso o nome dele é poliéster. Ele é uma cadeia de ésteres. Lembra o que é um éster? Lembra? É quando eu tenho uma ligação de carbonos, aí eu tenho uma dupla O aqui e tem uma dupla O aqui no final. Eu tenho uma dupla O no meio da cadeia e depois eu tenho uma dupla O na ponta. Então vamos lá. O longo tempo que polímeros levam para serem degradados tem gerado problema e acúmulo de resíduos sólidos. A fim de contornar essa situação, têm sido propostos novos polímeros biodegradáveis que apresentam grupos ésteres hidrolisáveis, facilitando a assimilação desses polímeros pelos micro-organismos. Qual unidade monomérica representa o polímero melhor assimilado pelos micro-organismos? Então, eu tenho que procurar aonde tem éster e essa cadeia monomérica que ele está falando é aquilo que vai se repetir toda hora. Onde é que eu tenho um éster aqui? Na letra A só tenho carbono. Na B eu tenho um éster. Na C eu tenho uma amina. Na D eu tenho um éter. E na E eu tenho um aleto orgânico. Tá vendo? O éster é dupla O na cadeia e um O aqui. Eu tinha falado que era na ponta, não é? No meio da cadeia. É uma mistura de dupla O cetona com éter. Foi? Foi. A utilização, aqui é física, a utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para a sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos conectados por um fio condutor envolvido por um corpo de vidro, como ilustrado na figura. A passagem de corrente elétrica gera calor por efeito Joule, o que provoca um aumento local na temperatura. Considere que são necessários, em média, 4 amperes da corrente para a elevação da temperatura em 1 grau Celsius. As temperaturas de fusão de diferentes materiais são apresentadas a seguir. Aí ele me mostra aqui, ó, fusível, aí tem um vidro, material condutor e os terminais elétricos, né? Temperatura de fusão dos materiais. Aí o FR é o frâncio, o SN é o estanho, o ZN é o zinco, o AG é a prata e o SI é o silício.
Aí ele pergunta, para um equipamento que deve operar com uma corrente menor que 1000 A, o material adequado para o fusível é qual deles? Então, a corrente é 4. Então, 4 A em 1 grau, 1000 A em X. A temperatura tem que ser de 250 graus. Eu vou olhar aqui na tabela. Qual a temperatura que é mais perto de 250 graus? É o estanho, que é a letra A, que é 232. Entendeu? Essa aqui é química. O politereflato de etileno é um polímero muito utilizado na confecção de embalagens para vários produtos industriais, gerando grande quantidade de resíduos no lixo urbano. Como sua degradação é muito lenta no meio ambiente, faz-se necessário o uso de diferentes técnicas de reciclagem desse material. O PET é bastante suscetível à reciclagem química e se baseia em submeter o polímero em uma reação química para transformá-lo em outros compostos orgânicos, como o exemplo a seguir. Então, ó, eu tenho aqui ó, um benzeno, aqui eu tenho um éster, né? Aí esse zigue-zague aqui quer dizer que essa cadeia está se repetindo. E lembra, poli quer dizer que são vários. Então esse zigue-zague aqui quer dizer que esse negócio aqui se repete para a esquerda e para a direita. Fica se repetindo, repetindo, repetindo. Aí ele coloca água e coloca um catalisador. E aí o que acontece quando ele bota o catalisador? Aqui aparece um hidrogênio. E do outro lado aparece um álcool. Isso aqui virou o quê? Um ácido. Essa ponta aqui virou um ácido, né? Dupla OH. E essa ponta aqui virou um álcool. Então ele quebrou e apareceu um álcool e um ácido. No esquema, o PET foi reciclado utilizando-se uma reação de quê? De hidrólise. Vamos lá. O que é hidrólise? Hidro é água. Lise é quebra. Quebra da água. B. Eterificação. Eterificação tem a ver com éter. Esterificação tem a ver com éster. Neutralização. Neutralizar. Transesterilização. A resposta correta é a hidrólise. Porque o éster juntou com a água. Aqui, ó, isso é um éster. Juntou com a água, virou um ácido carboxílico e um álcool. É isso que ele está falando aqui, tá vendo? Essa aqui é grandinha. Tendo em vista a necessidade de economia de energia elétrica, os climatizadores do ar surgem como uma alternativa econômica. Esses dispositivos utilizam a evaporação da água como método de troca de calor, conforme esquematizado na figura. Então tem o ar externo, tem o distribuidor de água, o vapor, o painel evaporativo, o ventilador e o ar que sai resfriado. E aí tem uma bomba aqui de recirculação de água. O ar externo quente é aspirado para o interior do painel e em contato com a água fria tem sua temperatura diminuída. Umidificado e mais frio, o ar é empurrado para o ventilador, ao ambiente interno. Quanto maior é a redução da temperatura produzida pelo climatizador, maior sua eficiência. Aí ele fala, a tabela 1 apresenta a redução da temperatura produzida por um desses aparelhos em função da temperatura de entrada do ar e de sua umidade relativa, percentual, enquanto a tabela 2 apresenta os valores médios de temperatura e os valores da umidade relativa do ar de 5 cidades brasileiras no mês de setembro. Aí ele mostra a umidade relativa do ar e a redução na temperatura. Se a temperatura estiver a 25,5, diminui 8,6. Nesse aqui, 7,1 e assim vai. E
aqui ele está colocando as cidades, ó. Barbalha, no Ceará, temperatura de 26 graus, a umidade relativa 58%, e assim vai. Considerando os dados apresentados para o mês de setembro, em qual das cidades o climatizador do ar é o mais eficiente? Eu vou ter que olhar as tabelas, ó. Na cidade de Barbalha, que é aquela primeira ali, a umidade relativa é de 50 a 50, está entre 50 e 59, no 26 graus. E na tabela 1, ela mostra, então vamos lá. Aqui está em 58 graus. Então na tabela 1, a 26 graus, ela está aqui, ó, em 5,7. Na cidade do Belém do Pará, ela está a 27,5 graus. Então, 27,5 graus está aqui, com uma umidade relativa de 75%. 75% está nessa linha aqui. Então, vai estar aqui, ó, 2,6. É uma leitura de duas tabelas. Em Cáceres, Mato Grosso, a temperatura está 28,5. Então, está aqui nessa coluna. E a 51% de umidade. 51% está nessa linha aqui, de 50 a 59. Então, está em 6,2. Depois, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, 27 graus. 52% a umidade, na terceira linha de novo, 5,9. E em Janaúba, Minas Gerais, a temperatura é 25,5, nessa coluna, 40 graus, 40% de umidade relativa, vai estar nessa linha, 7,1. E aí a pergunta é qual que é o climatizador mais eficiente? O mais eficiente vai ser o da Janaúba, porque, ó, é o que diminuiu em 7,1, teve a menor diminuição. Foi? Entendeu? Sim ou não? Sim. Tá. Sim. Aí aqui, ó. Quando utilizadas na iluminação pública noturna, as lâmpadas LED brancas produzem uma luz branco-azulada, cujo brilho difuso dificulta a observação das estrelas. Também chega aos nossos olhos como luz azulada. Por isso, esse tipo de iluminação pública pode ser considerado uma nova forma de poluição, a poluição azul, que afeta a dinâmica de várias espécies. A cidade de Flagstaff, nos Estados Unidos, foi uma das pioneiras na resolução dessa questão. Embora a sua iluminação pública seja feita com lâmpadas de LED branca, a cidade tomou medidas para impedir o brilho azulado. Conforme estudos de uma equipe de cientistas australianos, com a aplicação de um material é possível alterar a transmissão das frequências indesejadas, mantendo a intensidade total da lâmpada. As figuras do estudo indicam. Aí fala, o espectro da emissão corresponde a uma lâmpada LED branca A. Primeiro gráfico. O espectro de emissão corresponde a uma lâmpada LED branca coberta com material de estudo B. Essa aqui é a A, essa aqui é a B. Nesse estudo, o material utilizado de cobertura faz o quê? Reflete a luz azul, difrata a luz azul, absorve a luz azul e emite a amarela laranjada, absorve a azul e emite ultravioleta, polariza a luz azul transmitida. Vamos lá, aqui tinha azul, aqui já não tem. Então ela não reflete a luz azul, ela absorve a luz azul, né? E vê que ela ficou toda laranja ou vermelha, amarelada. Então ela absorve a luz azul e emite luz amarela laranjada. Foi? Foi? Essa é química. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, desenvolveram um
muito promissor para dessalinizar a água do mar, empregando eletrodos com bismuto e titânio em suas composições. Para realizar a dessalinização, o dispositivo funciona por eletrólise, conforme a figura. No descarregamento do dispositivo, ocorre o processo inverso, que permite reaproveitar a energia como em uma pilha. Então, a água salgada tem cloro e tem sódio. Aí o cloro vai ser atraído pelo bismuto, que é positivo, e o sódio vai ser atraído pelo titânio, que é negativo. E aí a água dessalinizada, porque o sal saiu nesses dois aqui. Durante a dessalinização da água por eletrólise, ocorre a formação de quê? Cloreto de bismuto no anodo, de gás hidrogênio no cátodo, de bismuto no polo positivo, oxigênio no polo negativo. Isso aqui é fosfato. Qual o nome? De bismuto de sódio, acho que é isso. No anodo. Então, ó. Eletrólise. O que é eletro? Elétron é de negativo. Lise é quebra. Então, é a quebra do elétron, do negativo, né? O eletrodo positivo é o anodo, onde ocorre a oxidação, conforme na ilustração. A água salgada, o bismuto era 0 NOx, depois ele virou BiOCl, o NOx ele virou mais 3. O NOx aumentou, é a oxidação, lembra? Então ocorre a formação de BiOCl no anodo. Na eletrólise, o eletrodo negativo é o cátodo, onde ocorre a redução do NOx, conforme a ilustração. Água salgada, o NOx do TI é mais 4 e na água dessalinizada, o NOx é mais 3, então abaixou de 4 para 3. Então aconteceu uma redução. Então a redução acontece na formação do NaTi2PO3. Foi? Essa aqui. O ácido sulfúrico é uma das principais substâncias produzidas industrialmente no mundo. O esquema apresenta de forma simplificada as etapas de sua produção. Primeira etapa, queima do enxofre para gerar SO2. Segunda etapa, conversão do SO2 para SO3, com a existência de O2 e catalisador. Etapa 3, lavagem do SO3 com água para geração do H2SO4. Etapa 4, absorção do SO3 em H2SO4 para formar H2S2O7. E a última etapa, diluição do H2S2O7 para decomposição em H2SO4 concentrado. Aí ele pergunta, em qual etapa ocorre a conversão química do enxofre para o seu maior estado de oxidação? O maior estado de oxidação é o que ele tiver o maior NOx. Então, eu vou ter que pegar as reações de cada etapa e ver o NOx. Ó. A primeira etapa tem essa reação, enxofre mais O2 dando SO2. NOx do enxofre era 0, virou 4. Na segunda etapa, dióxido de enxofre mais oxigênio dando trióxido de enxofre. E aí o NOx passou de 4 para 6. Na etapa 3, SO3 mais água dando H2SO4. O NOx fica o mesmo, do enxofre. Etapa 4, SO3 mais H2SO4 dando H2S2O7. NOx ficam todos iguais, não muda nada. Etapa 5, H2S2O7 mais água dando 2H2SO4. O NOx se mantém o mesmo. Então, a etapa que o NOx muda é na segunda etapa, que ela sai de mais 4 para mais 6, sofreu oxidação. Foi? Uhum. Foi. Mas aqui. Ao realizar preparativos para o Natal, uma pessoa resolveu aumentar o número de lâmpadas incandescentes de um pisca-pisca que originalmente tinha 20 lâmpadas associadas. Em paralelo, cada uma com uma resistência
R. Aí fala, adicionou outras 20 lâmpadas com as mesmas especificações, também em paralelo. O circuito passou a ser composto por 40 lâmpadas em paralelo e uma fonte de resistência interna R. A corrente total do circuito com 40 lâmpadas é proporcional à corrente do circuito com 20 lâmpadas. Ou seja, a corrente de 40 é igual a alfa, que é uma proporção, vezes a corrente de 20 lâmpadas. Ao ligar o sistema, ela observou que o brilho das lâmpadas diminuiu com um fator de proporcionalidade igual a alfa ao quadrado. Qual é o fator alfa utilizado para obter a redução de brilho de lâmpada? Se é para diminuir o brilho da lâmpada, tem que ser em paralelo, né? Porque em série aumenta. Então, vamos lá. Eu sei que a corrente, quando tem 20 lâmpadas, é o epsilon, que está fazendo o valor do U, dividido pela resistência equivalente, R sobre 20, que são 20 lâmpadas de mesma resistência, mais Rzinho, que é uma outra que eu vou descobrir. Aí vem. No segundo caso, eu tenho 40 lâmpadas, então eu vou ter epsilon dividido pela resistência sobre 40, que são 40 lâmpadas proporcionais mais Rzinho. E do enunciado eu sei que a corrente com 40 é igual a algum número que multiplica a lâmpada com 20. E aí aqui, as letras que são iguais eu posso simplificar. E aí alfa fica Rzão sobre 20 mais Rzinho sobre Rzão sobre 40 mais Rzinho. Letra C. Foi? Foi. Vamos para a matemática? Vamos lá. Após um período de seca e baixa nos níveis dos reservatórios de água, pesquisadores registraram, num certo período, os seguintes volumes de chuva: 350 milímetros em 29 dias, 382 milímetros em 30 dias, 390 milímetros em 31 dias, 389 milímetros em 33, 338 em 29. Um dos parâmetros utilizados nessa pesquisa é a razão, ou seja, divisão, fração, entre o volume da chuva em milímetro e a quantidade de dias de precipitação em cada reservatório nessa ordem. Qual é a maior razão? Como é que você faria para achar a resposta, então, desse aí? Ele quer a razão entre os milímetros de chuva e os dias. Então, por exemplo, a primeira seria 350 sobre 29. Depois, ficaria o quê? 382 sobre 30. 390 sobre 31. 389 sobre 33. 338 sobre 29. É isso que ele fez aqui. E aí, eu tenho que achar a que tem a maior razão, ou seja, a que deu a maior média. A que deu a maior média, a maior razão é o terceiro, ó, 12,58. Ei, 58, 70. Oi? Não, Se eu tô ouvindo a chuva? não. Não é a segunda, 12,74? Sim, verdade. Obrigada, Então, você tá É isso. errada. É isso mesmo. Tá vendo? Ah, vamos lá. Tá atento. Mais atenta que eu. Ó, apesar da participação das mulheres no mercado de trabalho ter crescido ao longo dos anos, ainda existe uma grande diferença salarial entre homens e mulheres. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, apresentados nos gráficos, mostram a evolução da diferença salarial de contratação com medições feitas de 2 em 2 anos. A gente fez essa questão já. Lembra? De acordo com os dados fornecidos, qual é o valor que mais se aproxima da diferença salarial média entre homens e mulheres? Então, tem que fazer a diferença entre os salários.
883 menos 826, 957 menos 874, 1048 menos 953, 1107 menos 987, 1201 menos 1043, 1292 menos 1117, 1306 menos 1142. Por quê? Porque o que está em azul é a faixa salarial do homem e o que está em vermelho é a faixa salarial da mulher, que é abaixo do homem. Então, eu faço o maior menos o menor. E aí, eu vou ter essas diferenças aqui, né? E aí, eu vou dividir por 7, porque é a quantidade de anos que ele analisou. E aí, eu vou achar 121,7. Tá? Foi? Letra A. Aí, agora eu vou pegar mais Eu questões. falei só por 7. Divide por 7, que são 7 anos. Vou pegar aqui outra questão para a gente fazer. De matemática. Essa aí é o Enem do ano passado. PPL, pessoas privadas de liberdade. Uma pessoa planeja fazer um intercâmbio com duração de 2 meses consecutivos a serem escolhidos durante os seguintes meses: abril, maio, junho e julho. A tabela apresenta as 5 cidades possíveis para o intercâmbio de interesse. Cidades X, Y, Z, W, K. Com as respectivas temperaturas máximas mensais registradas no mesmo período do ano anterior. Então, a temperatura máxima na cidade X, abril, maio, junho e julho, a maior foi 27, quer dizer, em maio. Na cidade Y, a temperatura mais alta foi em julho. Na cidade Z, a temperatura mais alta foi em junho. Na cidade W, a temperatura mais alta foi em maio. E na cidade K, a temperatura mais alta foi em junho. E aí ele pergunta: qual é a cidade que a pessoa deve escolher para satisfazer adequadamente a recomendação médica? Ou seja, que a diferença entre 2 meses consecutivos seja adequada. Então, vamos lá. Eu tenho que olhar de 2 em 2. Por exemplo, na cidade X, 17 mais 27 dividido por 2. Dá 22 graus. Depois, 27 mais 20 dividido por 2. Vai dar 23,5. E depois, 20 mais 25 dividido por 2, que vai dar 22,5. Vou fazer a mesma coisa com a cidade Y, Z, W e K. Aí dessas daqui, a que vai ter a maior média consecutiva é a cidade K. Em maio e junho, 25,5. Foi? Mas se fazer conta só pela tabela não dava para fazer, não? Então, dá para fazer se você conseguir fazer de cabeça. Eu estou escrevendo aqui, mas você pode fazer de cabeça. Já faz de cabeça. 17 mais 27, 14 vai 1. 3, 4, vai dar 44. 44 dividido por 2, 22. Aí depois 27 mais 20, 47. 47 dividido por 2, vai dar 23,5. 20 mais 25, dá 45. Dividido por 2, 22,5. Você não precisa escrever a conta, ali só estou mostrando o cálculo. Se você conseguir fazer de cabeça, faz. É o melhor também, porque você não vai ter tanto espaço assim na prova, né? Então, o ideal é tentar fazer de cabeça. Aí tô querendo pegar as provas aqui, sendo que as questões são as mesmas que a gente já fez. Vou pegar outra aqui. É porque eu tô pegando as provas do Enem dos anos anteriores. Aí eu peguei a de 2024, só que a que eu peguei é a mesma que a gente estava fazendo de matemática ontem. Não.
Então, na tabela, eu somo, Oi? a tabela aí, eu somo 27 com 5, né? Isso, e vai dividindo por 2. 27 com 20 divido por 2. Eu É, pego 20, 25 e divido por 2. vai ter que fazer isso com cada um. Ah, não, eu só tô... Tá bom. Vamos lá. A gente tem que fazer com cada um deles. Tá, apareceu química aqui, vou pra aqui. Eu tô pegando as questões aqui. Uhum. Você não fica cansada, não? Dando aula não, mas se eu parar eu desabo, eu durmo. Quando eu tô dando aula eu não sinto não. Porque eu tô falando mais com você, mas se eu estiver fazendo uma coisa sozinha, aí o sono bate. Aí você se empolga e o sono não vem. Se parar de falar, dorme. Vamos embora. E tem que terminar de corrigir prova. Aí o sono bate, já era. Mas amanhã tem que acordar cedo. Você não reprova muito, né? Não. Eu dou... Seus alunos entendem? Seus alunos entendem tudo direito? Alguns. O problema é que tem muito aluno que não quer estudar. Eu explico várias vezes. Os que perguntam, que estão interessados, eles aprendem. Mas aqueles que não querem, normalmente vai mal. Por exemplo, eu dei uma prova sobre seno, cosseno e tangente. Secante, cossecante, cotangente, que a gente falou aqui, né? Mas só que eu botei na prova a tabela. Choveu prova em branco, não fizeram nada, porque eles estão acostumados com prova. Eles querem fazer prova múltipla escolha, eles não leem nem a prova. Aí marca qualquer coisa e entrega. Como eu boto discursiva, aí eles deixam em branco. Hoje tá tomando conta de uma prova de geografia. Aí a primeira questão, eu não sei qual era a pergunta, mas as opções da primeira questão eram assim: planície, planalto, relevo, depressão e vale. Então são os tipos de formato que tem de relevo. Aí na frente, na mesma prova, tinha um desenho e o professor da turma pedia para eles escreverem o que era depressão, o que era relevo, o que era planície, o que era planalto. Eles deixaram em branco. Eu falei: olha para tua prova. Na própria, por mais que você não saiba fazer, lê e tenta responder. Porque a outra questão, mesmo que ele não soubesse o que é planície e planalto, se ele chutasse, talvez ele escrevesse no lugar certo, né? Era uma coisa para escrever, o cara nem tenta escrever. Ele tem lá na primeira questão, planície e planalto. Se ele tivesse estudado o mínimo, ele teria uma noção. E peraí, isso aqui pode ser, não sei qual é, mas eu vou chutar aqui, planície, planalto, depressão e vale, qualquer coisa. Alguma coisa ele ia acertar, mas nem isso. Tá complicado. Às vezes, perder a paciência, né? Dá pra perder a paciência, né? Mas eles estão assim, a maioria hoje em dia tá assim. Eles querem pegar a inteligência artificial. Não colam mais do colega, não. Ou bota fone aquele fone que bota na orelha, que é sem fio. Aí esconde, aí fala baixinho, tem uns que tem celular. Aí fala baixinho para poder a inteligência artificial dar a resposta. Quando o professor não pega, aí ele olha a resposta no celular, no relógio. O negócio tá... mas aí quando eles crescerem, né, começar a trabalhar, mercado de trabalho mais velho, é que eles vão... Talvez vou querer estudar. Mas é assim mesmo. Uma hora vai. Aí você dá um monte de zero, né? Na prova, sim. Mas eu dou também